Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem por aí. Eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos na Estrada. Então, Brunão, fazendo alguns conteúdos para vocês, pessoal fora, remoto, da caverna pela qual eu me resido. Então vamos lá, papo de hoje, pessoal, atualização, um vídeo mais breve, ainda mais simplório do que os comuns aqui do canal. A gente vai falar sobre Marfrig. Então o papo vai ser muito mais técnico, porque muita gente, assim como na JBS, que eu, Bruno Manzoni, realizei lucro essa semana, se não foi essa semana, foi semana passada no máximo, tá? A Marfrig foi muito bem, teve uma rentabilidade muito boa. Então JBS, Marfrig são os dois principais cavalos ou bovinos de corrida aí, do setor, porquinhos também, uma mais conectada com os Estados Unidos, outra mais com a China. E o papo de hoje será o seguinte, pessoal, a gente vai falar sobre um resumo da Marfrig, então vou trazer para vocês o resumo operacional, a gente vai falar sobre venda dos ativos para BIF, para ver quanto que isso impacta nos resultados, como é que é a distribuição geográfica da receita, se bateu ou não o CDI, como foi essa rentabilidade no curtíssimo prazo. Vamos falar também sobre preço-alvo, tem bancão aí recomendando ela e colocando o preço-alvo bem atraente. E depois a análise técnica. A minha análise técnica, o meu chutômetro aqui, porque ela também chega em resistência. Então é importante para você que opera opções, para você que dá importância, né, para diluição ou aumento de aporte. Como é que estamos agora? Falo com vocês dia 1 de dezembro. Então bom início de mês para todos que me acompanham aí. Bom, sem mais delongas, pessoal, não temos o disclaimer aqui por hora. Vamos lá para o primeiro slide aqui, onde eu vou comentar sobre o resumo operacional da companhia. Qual que é o principal destaque? Isso vocês que acompanham o papel já devem estar carecas de saber, que é justamente ali o anúncio, né, da sua venda ou otimização de portfólio, como ela prefere chamar, lá no fim de agosto, na venda das plantas aí de bovinos de abate aqui na América Latina para a BIF. Tá, então isso 7,5 bi irão entrar no caixa. No quarto trimestre, quando for divulgado, nós teremos 1,5 bi já contemplados de maneira imediata, e aí ao longo do tempo vai sendo pago aí o restante. Tá? Então bem importante que tem ali 5 bi para receber, diluidinho, a continha que você, investidor de curtíssimo prazo, gostou de ver e começou a fazer sem dúvida nenhuma, né? Créditos aqui para o pessoal da Infomoney, onde eu peguei, tá, esse artigo falando dos 7,5 bi, para vocês, né? Um sinalzinho aí pequeno de 1,5 bi, e depois, tá, todo o saldo restante vai ser colocado, tá, ao longo do tempo, tá, no curto e médio prazo. Mas esse 5 bi, pessoal, justamente é, por exemplo, o prejuízo que ela está acumulando nos últimos 12 meses. Uma empresa que sai de uma alavancagem muito forte para zerar ali praticamente seu caixa ou de fato, né, abater muito na sua alavancagem. Então a posição de caixa da Marfrig para o curtíssimo prazo, positiva. Se a posição de caixa é positiva, a gente volta aqui para os destaques, é uma companhia que ao vender, tá, as sedes aí, né, as unidades de abate cru, tá, de proteína crua ali, para BIF, para Minerva no curtíssimo prazo e aqui na América Latina, ela foca tudo em processados, que ela não vendeu aqui na América Latina, então as unidades de processamento, então ali as carnes, vamos dizer assim, beneficiadas, os produtos beneficiados da Marfrig, ela deixa isso como core, como principal para a América Latina e também para a América do Norte, que é a sua principal fonte de receita. Então, a Marfrig não tem o Brasil como principal fonte de receita e também não a China. Tá? Então, boa parte das plantas da América Latina, pessoal, estavam focando muito em Latam, obviamente, né, na América Latina mesmo, mas China, estavam também focando em Oriente Médio, tá? Então, na parte ali que tange mais a direita do nosso mapa mundi querido. Para o norte, para cima, né? Aí não, né? As plantas da América Latina não têm grande proficiência. Se a Marfrig quer focar no principal aqui, que é a América do Norte, a gente vai estar olhando ali para os Estados Unidos, Canadá e México, tá, onde vem sua principal fonte de receita, Estados Unidos 41%, por exemplo, ela fez bem. Tá? Você que está acreditando numa companhia mais enxuta, porém muito mais eficiente, ela agora não tem essa diversificação toda e vai focar muito mais nos processados, que hoje, tá, tem muito mais margem do que a carne cru, que é o core business, que é a principal atividade da Minerva. Então me parece que foi um ganha-ganha. No curtíssimo prazo a Marfrig se beneficia mais pelo posicionamento de caixa. No médio prazo a gente pode ter Marfrig e Minerva se beneficiando. Eu acho que a Minerva também se beneficia já no médio prazo. Beleza? Porque é estratégico para ela e a Marfrig tem ali um canal mais livre, tem ali uma negociação mais avançada e um mercado já aberto para a Ásia. Tá? Isso favorece bastante tanto a posição geográfica das plantas adquiridas, quanto o seu core business, que é vender ali o boi cru, vamos assim dizer. Marfrig, pessoal, aproveitou muito bem.
né, aqui no filme, na sua DR, aproveitou muito bem 2020 para cá, principalmente 2021. Então, o repasse de inflação aí de alimento foi feito da água para o vinho. É uma companhia de margem baixa. Tá? A Minerva, a margem, apesar também de ser do setor frigorífico, ele não vai ser abastado. Então, é um setor como um todo de margem complexa, mas que aproveita muito bem ciclos. Então, toda a companhia, pessoal, seja da Minerva, a BR Foods, por exemplo, ou Marfrig JBS, na minha opinião, você tem que ter uma afinidade com o gráfico. Por quê, pessoal? Porque é tão cíclico o setor, tá? Que ali de 100% de um movimento de alta, os preços podem retornar, como foi o caso, 80%, podem retornar 70%. Então, você evitar comprar todos os meses, seja numa tendência de alta, numa tendência de baixa, do papel, ciclo de alta e baixa, com a mesma intensidade, já é um jogo vencedor, na minha opinião. Você sai da, entre aspas, mediocridade, porque é um papel que vai ter ali bastante volatilidade. Então, você dinamizar mais e menos nos seus aportes mensais, acho que faz sentido. E análise técnica pode ajudar, por isso que vai ter análise técnica aqui para vocês também no vídeo, tá? Vou trazer um relatório do pessoal do TC, créditos aqui para o Vinícius Stenisk, tá? Analista CNPI do TC, tá? Onde ele coloca alguns destaques, né? Então, para a Marfrig no terceiro TRI, o EBITDA apresentou, junto com a sua margem, né, melhores resultados. O mercado interno e as exportações foram os principais motivos para um terceiro TRI positivo na operação América do Sul. A margem EBITDA ajustada foi de 7,2%, com melhoras na BRF, ela que tem uma posição relevante, acima de 30% na BRF. A alavancagem financeira da companhia atingiu 3,9% dívida líquida, mas aqui tá? Pré-venda para a Minerva, tá? As operações ali para a Minerva. No TC, naquele momento, né, o relatório foi feito lá no dia 14 de novembro de 2023, aqui já pós então, né, perdão pessoal, pós aí a venda das atividades aí, das plantas para Minerva, ele manteve a compra com o preço-alvo de 11. O papel chegou a bater, pessoal, 10,70, próximo do nosso alvo intermediário aqui, 10,70. Tá certo? Então o relatório por hora está bem sucedido. Eu particularmente gosto muito do setor, pessoal. Agora o setor ele entra, aí a Marfrig pode ser ali um bom exemplo, ele entra ali no fim do desconto. Tá? O desconto realmente foi ali no pé de 2020, nesse candle aqui onde eu pinto ele de azul a base. O desconto aconteceu por ali, diversos meses tocados no desconto, né? O desconto mais íngreme aqui se deu em 6,28 e foi tocado ali praticamente um semestre inteiro, quiçá mais do que um semestre, né? Praticamente um ano inteiro. Então agora ela espichou, mas ainda não está cara. O que eu imagino para a Marfrig e para a JBS agora é um movimento de acumulação. Tá? Então é esse movimento aqui que eu imagino a partir de agora, já que nós tivemos uma primeira espichada, agora os preços tendem a estabilizar. Tá? E aí para um próximo ciclo global econômico, vamos ver se a gente vai crescer, né, ou se a gente vai ter recessão. E isso é muito incerto. Portanto, nesse momento, na parte técnica, eu vou falar, pessoal, interessante você começar a ter estratégias com opções, por exemplo, para mercados consolidados e não mais direcionais. Tá? Direcional, como foi esse mês de novembro. Tá? Olhando para preço-alvo, pessoal, aqui créditos para o pessoal do Seu Dinheiro e para a Julia Wiltgen, tá? Sobe sob forte recomendação de compra aí do Bank of America, tá? Qual que é o preço-alvo do Bank of America? Saiu de R$ 8,50 para R$ 13. Então, e aí, a Marfrig vai para R$ 13, pessoal? Então, o BOFA põe Marfrig a R$ 13. Esse foi um artigo divulgado dia 22 de novembro, recente, tá? Antes de falar do gráfico, para deixar todo mundo contente aí, a Marfrig foi um péssimo investimento desde o seu IPO. Tá, então o CDI, desde o seu IPO ali em 2007, né, 2007, perdão. Então não é um momento muito interessante, mas mesmo assim teve ali mais de uma década para performar. CDI subiu 347%, Ibovespa 131 ou 132 e a Marfrig cai 21%. Tá, a Marfrig não foi um bom investimento na última década, então pouco ali de 2007 para cá, pessoal. Beleza? Nos gráficos, qual que é a minha estratégia, pessoal? A minha estratégia aqui, então, seria que para o rally natalino, que estamos, né, no pé dele, quanto até o final dele, ali em março, quando se divulga o quarto trimestre, tá, de 2023, vai ser em março de 2024, ali é o fim do rally natalino, o fim da especulação e começo da realidade, né, o fim do boato e começo do fato, e aí sempre se realiza no fato, né, tem esse jargão na Faria Lima. O
que eu tenho aqui para a Marfrig? O mais bacana para o investidor de longo prazo seria ela voltar no mínimo para os 8,73, mas principalmente 7,88, 7,61. Então, se tem uma região onde eu gostaria de, por exemplo, se fosse posicionado ali, vender put, comprar call, ou intensificar os meus aportes naquele mês específico, seria no 7,88 para baixo, 7,88, 7,61. Não tem o cenário base que volta para os 6 ou para baixo do 7. Então, acredito que o 7,61 e o 7,88 serão os grandes descontos ali do rally natalino até março, beleza? E o alvo, pessoal, 10,70, então haverá um reteste da máxima atual. Tá? E aí eu coloco uma disputa bem grande entre 11,70 e 12,29. Eu, se estivesse posicionado na Marfrig, se estivesse ainda na JBS, por exemplo, mas estivesse na Marfrig especificamente, deixaria para fazer renda ou comprar seguro, não agora, porque a sazonalidade é muito ruim. Tá? Ou seja, é alta, né? Estatisticamente, bolsas em alta, não só idiosincraticamente o Ibovespa. Então eu colocaria o tempo sendo março, para olhar para posições de renda, seja na venda de call ou seguro, né, na compra de put. Então, tempo mais importante que preço. Se lá em março nós estivermos próximos do 10,70, ou do 11,70, ou do 12,29, são os 3 próximos alvos que eu tenho, depois só lá nos 14, pessoal, 14,43, aí o BOFA está nos 13, acima do BOFA eu tenho 14,43, tá? E depois 15,22, 18,66, tá? Então, março é o período mais importante de realização pós-resultados corporativos. Aí eu olharia para esses pontos técnicos com a expectativa de pegar o acima do preço para fazer ali os strikes interessantes para renda ou para seguro. Tá? Nesse momento, focado então na região azul e a entrada de desconto para quem aporta para longo prazo, é holder, né? Seria, eu coloquei o 9,40 aqui, mas acho que, porque era alvo, né? Agora virou suporte. Pode ser o 9,40, tá? Mas eu seria um pouco mais conservador. 8,73. Então, aonde que eu tentaria comprar mais se holder dela? 8,73 para baixo e 8,73. Tá? Os descontos para o rally natalino até março, 7,88, 7,61. Azedou, pessoal, abaixo do 7, tá? Eu não tenho essa perspectiva dela ir abaixo do 7. Azedou bastante porque a gente vai olhar realmente para os 10,70, para os 11,70 como máxima, possivelmente do próximo semestre. Tá? E eu acredito então que o movimento da Marfrig, pessoal, vai ser muito próximo ali de 2018, 2019, 2017. Esse movimento aqui, ó, é o que eu espero para ela, um pouquinho mais inflacionada nessa região aqui, ó. Tá? Então, um pouquinho mais elevado, tá, do que praticamente 8 anos atrás ali, mas vai ficar entre mínima e máxima por aqui, beleza? Essa seria então uma estratégia, ou pelo menos o cenário base que eu tenho para o curtíssimo prazo. Eu que estava na JBS até pregões atrás aí, startou a minha ordem, então o alvo da JBS também está muito próximo, tá? 24,10, a 22,79 já foi, e é provavelmente onde eu saí, tá? 26,49 é o último, tá certo, pessoal? Então, muito interessante os movimentos dos frigoríficos. A JBS, como ela é mais resiliente, pessoal, ela talvez não dê tanta oportunidade do desconto, mas o desconto está feito aqui embaixo. O desconto 2 foi onde eu comecei a comprar, desconto 1 também comprei, legal? Então, foi um belo trade porque eu recebi R$2 de dividendos mais a remuneração de capital. Então, frigoríficos para mim foi o melhor trade do ano, tá? Mais interessante para se comprar, porque demorou para cair, ficou um bom tempo caindo, então deu para acumular e surfar a onda de alta. Beleza? Para o ano de 2024, a gente vai ter que olhar com muito carinho para as empresas conectadas com o Ocidente, que é o caso da Marfrig. Então a Marfrig está conectada com os Estados Unidos, bastante. E ali taxas de juros não estão suaves. Agora a China, que é a JBS, está tranquilo ainda, pode acelerar. Então se eu tivesse um stock picking ou um setor, um stock picking dentro do setor, a JBS é mais legal, me parece, olhando para o macro. Mas se a economia americana não esfriar, pois bem, tudo que eu falei é por água abaixo. Certo, pessoal? Sem mais delongas, obrigado pela paciência aí dos vídeos on the road aqui na estrada. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.